À ceia, o patrão, com cara de poucos amigos, recusara-lhe as festas desta maneira. Deixa-te lá de brincadeiras e enche-me esse bandulho, que amanhã de madrugada nem que chovam picaretas. Tal e qual. Meteu a viola no saco, claro, e atirou-se ao penso como pôde. Mas não sentia vontade. Tinha ainda no estômago os tojos que despontara à tarde no monte e andava, sem saber porquê, de coração apertado. Além disso, aqueles modos do dono até parece que endureciam o feno. A gente também vive de boas palavras, e verdade se diga, gostava do sujeito. Desde que ele, há 6 anos, na feira dos 23, o distinguira no meio de um regimento de azémulas e lhe dera uma palmada rija na anca, simpatizara com a sua figura atarracada, vermelha, a respirar saúde e bonomia. Quanto custa o jericó? 20 libras. Não é estampa para tanto dinheiro. Ai o alma do diabo a desfazer. 20 libras, nem menos um real. Deixo o garrano por 16 e já é caro como fogo. O cigano, mas logo que o viu contar as 17 moedas e pegar-lhe à reata, cantou aleluias. Estava farto das bebedeiras do preguiças, cheio até às orelhas de subir a malvada ladeira da queda, ouvir-lhe as asneiras de bebedolas. Mas era um macho. Aguentava no lombo 15 alqueires de pão como se fossem 15 alqueires de penas. Estribado nisso, o moleiro, com cardina ou sem ela, nas feiras punha o preço em 20 libras. Resultado, ninguém o levava. Você quer que lhe o carreguem de ouro? É pegar ou largar. E tinha de regressar à loja, à maldita loja encostada ao moinho, ao lado da roda, sempre molhada e toldada de barulheira, e no dia seguinte trepar novamente em costa ao som da ladainha do costume. Zumba na barra da saia, ó Zé! Comida, carqueja, palha cevada extreme, e só lá de tempos a tempos uma pitada de grão. Vida negra, por isso, quando viu o contrato fechado, sentiu-se redimido. E apenas o novo dono se lhe escanchou em cima e seguiram pela estrada de peitais. Parecia-lhe que tinha asas a tão feliz. À chegada, logo uma manta a resguardá-lo de um resfriado, e milhão branco e graúdo na manjedoura, um céu aberto. Evidentemente que não havia só rosas naquela casa, longe disso. Um macho do almocrebe sabe Deus. Mas, bem comido e bebido, um homem trabalha com alegria. De mais a mais, se o patrão, às tantas, diz o seu dito engraçado a animar: "Ah, morgado, que me borras a pintura!" E nem respondia. E assim que o arroxo dava o último apertão à cilha, largava à frente da recua de pendão erguido. Desta vez, infelizmente, o caso era mais complicado. A ceia correra mal, iam sozinhos, e os bons dias foram este consolo, pouco mais ou menos. Vamos lá, que são 6 léguas de serra!" Não gostava de semelhantes motos. Renegava de viagens mal principiadas, de maneira que recebeu a carga aperreado e meteu-se ao caminho a malucar no pior. Tinham passado a última povoação no concelho e seguiam agora pela estrada velha de Arca, sumidos na escuridão, varados de lado a lado por uma chuvinha gelada e teimosa. Mas o inverno corria daquela maneira, ou nevões de caiar a alma tristeza, ou então, um tempo assim, frio, úmido, cortado por lufadas ásperas de ventania. O patrão pegava-lhe à reata, ambos calados, só os passos no saibro duro os revelavam ao ouvido atento das penedias que escutavam das trevas. Não se lembrava de ter feito em toda a vida jornada que se parecesse. Nunca lhe acontecera como hoje ir com os 5 sentidos num alarme constante. Que raio de madrugada mais tenebrosa! Em vez de encher a alma de esperança, cobria-a de agouro, e sem querer, Morgado começou a sentir o corpo arrepiado e a desejar com desespero a luz da manhã. Ah, mas sabe Deus onde virá ainda o dia. 6 léguas de serra se entendera bem. Pelos vistos, era tirado até ao vale de Vila Pouca. Daí a necessidade de aproveitarem as horas mortas da noite. E todo o pelo se lhe crispava à ideia de que faltava muito ainda para que o sol alumiasse a terra e tirasse a caminhada o ar de pesadelo que a tornava infindável. E certo que a presença do dono o sossegava um pouco, embora o não visse por causa do comprimento da rabeira e da negrura cerrada. Sabia que caminhava à frente, pronto para o que desse e viesse. E que raio poderia acontecer? Tropeçar? Não aguentar a carga? Se fosse apenas isso. Embora pessimamente dormido e com a barriga vazia,
nem as pernas lhe quebravam às primeiras, nem 3 sacos de centeio lhe faziam moça. Os aborrecimentos que temia eram de outra natureza. Qualquer encontro desagradável, por exemplo, nem de propósito. Ele a pensar no mal e a ponta de um uivo tenebroso a furar-lhe os ouvidos. Um arrepio fundo percorreu-lhe o corpo e, a seguir, todo ele ficou hirto, frio, pregado ao chão num pânico mortal. Obra de um segundo apenas. O justo tempo de a arriata ficar esticada entre a mão que a segurava e o argolão do cabresto. É que reagiu logo. Que diabo! E ali quem o defendesse. Não havia razão para um terror assim. Mas o dono, enigmaticamente, recuava. Aos poucos, encurtava os passos e chegava-se ao seu bafo. Mau! Novo uivo, quase sobre eles, fendeu a noite. E ambos, agora como se fossem um só, de tão cingidos, se puseram a pisar o chão ao de leve, encolhidos no bioque da noite, com a respiração suspensa. Tolice pura, porque de nada lhes valia o disfarce. Morgado sabia-o bem. O instinto já o avisara de que tinham à perna a alcateia esfaimada, capaz de farejar a presa a 100 léguas de distância. De resto, os uivos eram de tal modo cerrados à volta que só mesmo um milagre. Ah, sim, o coração não lhe vaticinava coisa boa do passeio. Há dias que trazia dentro do peito um pressentimento negro. Depois, a repugnância da ceia, o acordar sobressaltado, as horas soturnas do caminho e, a coroar tudo, o silêncio enigmático e desacostumado do dono. Mas, precisamente, o dono erguia a voz do poço onde a sepultara. Estamos perdidos, Morgado. Raios partam a minha pouca sorte. Não sabia que a razão levava o almocreve a proceder daquela maneira. A que propósito dizia coisas à toa, berrava, batia com força as botas grossas no chão, como se quisesse sozinho fazer barulho por 30. Talvez tentasse amedrontar as feras, dando a entender que seguia ali um regimento de recoveiros com a respectiva caterva de bestas. Pois sim, se pensasse isso, enganava-se redondamente. Mais por adivinhar que por distinguir. Morgado antevira já uns olhos incendiados de fome a espreitá-los do coração da noite. E o patrão, de certo, os notara também, porque agora pusera-se a petiscar lume num seixo com a folha de aço da navalha, como se os lobos tivessem medo das pobres faíscas que lhe saíam das mãos trêmulas e garanhas. Se apenas dispunha desse recurso, se não trazia no bolso um daqueles pistolos com que nas feiras, quando havia zaragata, os homens matavam uns aos outros, estavam liquidados. Ali, só mesmo um dos tais estoiras medonhos que pareciam trovões e desfaziam os ajuntamentos no suspiro. Ou isso, ou nada. Eram já 3 vultos que vislumbrava na escuridão, calados, mas resolutos. Ora, em vez de sacar do tal instrumento que, a 30 ou 40 passos de distância, mandava um cristão desta para melhor, o dono, depois do ridículo arraial de pirilampos, chegou-se a ele e, sem mesmo fazer parar, cortou de um golpe as cordas que seguravam a carga. Os sacos de centeio caíram espapassados no lajedo. Que raio de manobra era aquela? Que pretenderia o patrão tentar a fuga? Quereria trepar-lhe ao lombo e abrir caminho pela serra fora? Nem mais. Mas uma triste ideia, aliás. Ele, Morgado, já não tinha as pernas da mocidade, muito embora se considerasse ainda um animal capaz de cumprir o seu dever, não lhe pedissem semelhante bonito. Depois de 3 horas de jornada, mal dormido e mal comido, e ainda por cima num caminho de pedras e com uma alcateia larga, tudo tem os seus limites. Além de que um macho não é bicho de correrias, isso é lá com pilecas de ciganos. É o único recurso. Seria? Mas punha-lhe dúvidas. Em todo o caso, não pensasse o amo que se negava. Não. Galopava à sobreposse, e assim havia de continuar até arrebentar os peitos. Se discordava da resolução tomada, é porque realmente estava convencido de que nada se resolvia com panos quentes. Anda, Morgado, que eles vêm aí! Que novidade! Outra coisa é que seria para admirar. Depois do aliviar da carga, o dono saltara-lhe para cima, dera-lhe meia volta e metera-o a toda a brida a caminho de casa. Infelizmente, a alcateia fizera o mesmo, e ali iam à destilada também, quase ao lado, 5 lobos medonhos. Ah, o patrão não ter um trabuco dos tais, assim era a perdição.
E amanhã sem romper, levava os cascos em ferida, sentia o suor cair-lhe em fonte pelas virilhas, todo o corpo dizia bonde ao desatino de semelhante desfilada, e nem ao menos um sinal de alvorecer. Quanto mais corria, mais o vento lhe soprava nos ouvidos, assobiava de tal modo que parecia fazer troça daquela fuga desordenada. Aguenta, morgado, não esmoreças pelo amor de quem lá tens! Pois sim, o ponto era poder. Muito embora quisesse valer a aflição do dono, e a sua também, as pernas negavam-se. Por isso, pouco a pouco, foi abrandando o passo, a fazer sabe Deus que sacrifício para não cair redondo no chão. Grande ladrão que me atraiçoas! A paga que recebia não bastavam as chicotadas secas e contínuas que com a soga da rabeira lhe dava na cabeça, nas ancas onde calhava, ainda um insulto daqueles. Mas chegar ao limite das forças, batesse, espetasse mesmo a ponta da navalha, à laia de espora, fizesse o que entendesse, fora até onde podia. Agora, excomungado, desgraças-nos a ambos, paciência, quem dá o que tem, um lobo saltara já do barranco para a estrada, minhas ricas 17 libras, não percebeu, parara exausto, com o corpo em fogo e a cabeça tonta da nortada e das vergastadas que recebera, e não abrangeu logo o sentido verdadeiro de semelhantes palavras numa hora assim. A estas digo-lhes adeus. Mas apenas o almocreve desmontou e num relâmpago lhe tirou os aparelhos. Acabou por compreender que o ia abandonar ali, esfalfado, coberto de suor, indefeso à fome do inimigo. Salvava a vida com a vida dele e lamentava as suas 17 libras. E afinal, amanhã vinha a romper. Só quando viu o dono a caminhar pela serra fora de albarda às costas, não se envergonhar, e sentiu os dentes do primeiro lobo cravados no pescoço, é que reparou que a luz do dia começara a desenhar as coisas e a dar significação a tudo.